Oi, nós estamos aqui para mais um podcast da Neon Cuidadores. Queria pedir para vocês para se inscrever no nosso canal. Como sempre, a gente está trazendo assuntos relevantes à saúde dos idosos. E hoje nós estamos aqui com a doutora Daniela para tratar mais uma vez um tema muito importante. Hoje a gente vai falar sobre a saúde mental dos idosos. Vamos apresentar aqui a doutora Daniela. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Pode falar um pouquinho da senhora, por favor? Eu sou psicóloga, eu trabalho na área clínica com crianças, adolescentes e idosos e também trabalho na área de promoção de saúde e bem-estar, ministrando palestras, treinamentos, workshops. Doutora, a Neon é uma empresa de cuidadores e a gente tem muita preocupação com relação à saúde, principalmente a saúde mental dos idosos, porque a gente vivencia uma condição muito especial nesse tratamento domiciliar que a gente faz. Então vou fazer algumas perguntas relativas a todo esse processo que a gente enfrenta no envelhecimento, tá? Então eu queria saber como é que a senhora como é que a senhora define a saúde mental na terceira idade? A gente percebe que a saúde mental, né, positiva, não é só ausência de doença ou não ter depressão e ansiedade, é o idoso conseguir se sentir bem, conseguir estar apto para desenvolver atividades que gosta, mesmo que forem, assim, metas muito pequenas, mas que ele sinta que está pertencendo ainda ao mundo, ao ambiente social, à família, e tenha um bem-estar no seu dia a dia. É claro que não vai ter sempre aquela felicidade, porque nós somos seres humanos, nem os idosos, nem nós mesmos, aquela felicidade constante, mas, no geral, quando se coloca na balança, eles terem a vitalidade, a vontade, de desejo ainda de fazer as coisas no dia a dia e programar também coisas para o futuro. E quais são os principais desafios que a senhora vê enfrentado para que isso aconteça? Assim, no dia a dia, o que eu, como uma pessoa, eu tenho 63 anos, né? Então, o que eu, no meu dia a dia, eu tenho que me estimular e eu tenho que fazer para ter a vontade, né? Para me estimular, para que eu tenha vontade de continuar sendo uma pessoa ativa e continuar fazer as coisas acontecerem. O que eu tenho percebido é que tem uma diferença muito grande entre as pessoas que chegam à terceira idade, produzindo, trabalhando, e não só, né, que ganhe um retorno financeiro em relação a um trabalho, que tenha uma produtividade, que tenha esse ganho financeiro, mas sim também fazendo atividades que gostem de fazer e que sintam que ainda são úteis para a sociedade ou para alguma pessoa, não precisa ser algo também tão grandioso, e ainda tenham comportamentos associados aos seus valores, que tenham um propósito, mesmo que o propósito não seja algo muito grande. Isso beneficia demais a saúde mental, né? E a pessoa consegue aí continuar produzindo, sendo cognitivamente ainda, tendo a sua cognição preservada, tendo sua memória preservada, é tudo muito integrado, né? Então, o idoso que ainda está, né, numa fase que produz algo é totalmente diferente daquele que se isola e não quer mais ter relacionamento e sente que já passou da fase de produzir ou fazer algo. Eu vou te falar uma situação que eu vejo acontecer muito com as famílias que eu atendo, né? Às vezes os filhos, para querer preservar a eles e aos pais, eles colocam o idoso numa redoma e dizem assim, não, você não tem mais condição de dirigir, você não tem mais condição de mexer no banco, você não tem mais condição de fazer nada sozinho, porque eles entram num loop de expectativa de que eles têm medo de deixar os pais a se arriscarem naquela situação. É meio que tem medo que volte a ter aquele problema que tem com os filhos adolescentes, vão ter com os pais. Mesmo que não no estado de demência, entendeu? Mas que os pais causem aquela preocupação que os filhos, na idade de adolescente ou na idade de 18, 20 anos, causem. É uma situação que você vivencia aqui no seu consultório? Muito, é muito importante essa colocação, e os idosos trazem muito essa questão de que, eu gostaria de ir
ao cinema, mas e se eu cair? E se eu passar mal no meio do caminho? Idosos que são saudáveis, têm acompanhamento médico, têm uma questão de conseguir uma mobilidade muito boa, com medos que muitas vezes não são deles, e sim os pais, os familiares que querem preservar ao máximo qualquer coisa que pode acontecer e vão causando cada vez mais uma baixa da autoeficácia, que é a crença de que ele consegue fazer as coisas, e ele vai se sentindo cada vez mais limitado e sem condições de fazer coisas que antes gostava de fazer, né? E hoje a gente sabe, né, que os idosos estão, os que se cuidam, envelhecendo mais saudável, com uma qualidade de vida mais elevada, mas depende muito da dinâmica familiar, e muitos acabam carregando esse medo que é algo da família. Então, por isso que num processo de terapia é muito importante incluir os familiares dos idosos para auxiliar nisso. E a depressão e a ansiedade, como é que elas atuam nesse processo do envelhecimento? Elevou muito hoje na população geral, mas nos idosos também, o índice de ansiedade, de depressão. Muitos não buscam tratamento, até porque antigamente, né, buscar um psicólogo, um tratamento com um psiquiatra, só loucos, e os idosos ainda carregam muito isso, tem uma resistência. Então, muitas vezes a iniciativa pode ser de um familiar e não deles mesmos, e o engajamento às vezes se torna um pouquinho mais difícil, mas você trabalhando as questões, eles se sentindo melhor, eles começam a engajar no processo terapêutico com mais facilidade. No início é um pouquinho mais desafiador, mas a família tem um papel importantíssimo nisso também, porque é muito difícil eles por conta própria virem buscar. Muitas vezes eles buscam, quando a gente fala em terapia em grupo, para se relacionar, né, para ter essa questão da convivência, ter outras pessoas que estão na mesma situação. Então eu vejo como algo assim bastante positivo essa questão do grupo em terapia com idosos. É inevitável eu trazer um assunto aqui também, que é assim, ó, que eu percebo, né, que é a nossa realidade aqui, que eu vejo que hoje eles tendem muito a assistir programas que levam a um grau de ansiedade brutal, que são programas de televisão que tratam de assalto, que tratam de violência, que elevam um nível de ansiedade muito grande, tanto dos pais quanto dos filhos. Como que você vê isso e o que você diria que a gente poderia fazer, a gente como uma empresa voltada a cuidados, a gente poderia administrar esse dia a dia desse idoso em termos de lazer, para que afastasse ele dessa TV, né? Qual a terapia que a gente usa? Jogos, passeios, esse tipo de coisa. Como a gente poderia fazer para diminuir esse grau de ansiedade e tentar distrair essa atenção para tirar essa ansiedade? Você vê isso também como um problema? Muito, e a intenção até na psicoterapia, no trabalho com os idosos, é tentar ao máximo elevar as vivências e emoções positivas, então fazer com que eles consigam no dia a dia saborear, de repente, um alimento, mas prestando atenção no gosto, fazer passeios que estimulam outros tipos de sensibilidade, como o olfato, né, o tato. É muito importante para a gente conseguir fazer com que leve essas emoções positivas, porque elas vão ser como se fosse um escudo contra, né, as adversidades, os desafios que vão aparecendo ao longo da vida, ou mesmo esses programas que muitas vezes a família assiste, mas quando eles começam a perceber o mal que faz, a ansiedade, como aumenta a ansiedade, essas emoções negativas quando visualizam esse tipo de programa, né, não só aumenta hormônios de estresse, cortisol, mas também como que isso faz com que eles fiquem com pensamentos até mais negativos, eles acabam tendo umas escolhas mais saudáveis. Então a gente também faz exercícios para eles conseguirem saborear e vivenciar no dia a dia emoções mais positivas. Então, falando agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento especial, né, que é a proximidade do Natal, e que as ruas estão enfeitadas, e que tem toda uma atmosfera diferente, né, de cor, de luzes.
Então é importante, né, essa interação da família, de levar a passear, de levar a ir a shopping, para sentir toda essa vibração diferente e ter essa interação de cores e de sensações, vivenciar esse momento. Isso isso que você está mesmo, querendo dizer. isso mesmo, é excelente. E muitas vezes os idosos trazem muito nessa época pessoas que perderam a família, que não vão mais estar no Natal, mas a gente conseguir resgatar lembranças e memórias positivas de natais que a família estava unida, em que eles tiveram satisfação, tiveram momentos aí positivos, e também isso de fazer eles se sentirem pertencentes desses momentos, até montar a árvore de Natal, fazer o presépio, coisas que eles gostam de fazer, dar presentes para os familiares. Então eu incentivo bastante com que eles cultivem esses momentos, que foram lembranças, momentos muito agradáveis, e tragam novamente para o presente momento, né? Doutora, eu sei que você está aí com um projeto bem interessante, que eu queria que você divulgasse aqui para a gente. A doutora Daniela está colocando um projeto bem importante com relação a um trabalho que ela está fazendo, um grupo que ela está montando para a terceira idade. Eu queria que você colocasse isso aqui para a gente conseguir divulgar aqui na rede para todo mundo e colocasse aqui para o nosso pessoal. Ah, bacana. Eu atendo há bastante tempo em idosos individualmente e senti a necessidade de trabalhar com esses idosos em grupo, baseados em ferramentas e técnicas comprovadas cientificamente pela psicologia positiva, terapia cognitivo-comportamental, que parte de alguns pilares principais, que a gente já abordou aqui alguns, que são as emoções positivas, aumentar as emoções positivas referentes também ao passado, que é trabalhando gratidão, experiências do passado positiva, experiências do momento presente, também relacionamentos positivos, a gente cultivar essas relações de qualidade, inclusive entre os membros do grupo, compartilhando desafios e experiências de sucessos, né, ou realizações, metas, mesmo que sejam metas pequenas, mas comemorar quando eles atingem algumas metas que vão ser definidas também em grupo, que eles consigam, durante o dia a dia, dar sequência nessas metas, eles sentirem prazeres realizados de estar alcançando essas metas, conexão com os valores, com o propósito. A gente também trabalha essa questão das realizações, então eles precisam estar engajados em atividades que façam que eles se sintam bem, que se sintam estimulados, coisas que cada um gosta de fazer, então por isso que mesmo em grupo dá para levar em conta a individualidade de cada um e os limites de cada um, mas o importante é eles se sentirem desafiados e caminhando, alcançando as pequenas metas. Isso que a gente trabalha nos grupos. De início a gente vai fazer algumas sessões de grupos em que os idosos podem participar a partir de 60 anos, e depois inserindo também um pouco, que é muito importante, o assunto da vitalidade, como que eles podem cuidar melhor da sua saúde física, da alimentação, do sono, engajamento em médicos, o autocuidado, porque nós somos integrados, então precisamos trabalhar, né, a saúde física, mental, emocional, espiritual, e é tudo isso que a gente vai trazer para o grupo. Então, quando você tiver esse grupo montado, você volta aqui com a gente para a gente poder divulgar e participar e ter cada vez mais gente nesse grupo junto com a gente. Vou amar, adorar. Tá bom? A sua rede pode divulgar aqui, por favor, o Instagram? Instagram, @DanielaLevi, _psicóloga. Pessoal, siga a gente no YouTube, Neon Cuidadores. Vocês sabem que para a gente ter mais visualização, a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, @Neon Cuidadores também na nossa página do Instagram. A gente conta com vocês para ter mais seguidores e conseguir levar esse conteúdo para mais pessoas, poder ajudar mais gente, tá bom? Obrigada, até mais. Muito obrigada. Obrigada, doutora.